Boa noite, Brasil! Boa noite, família! Boa noite, amigos! Boa noite a todos! Aqui agora mesmo são as 9:06 e como estamos todos? Estamos todos bem? Com saúde, graças a Deus, dentro das condições que vamos levando, vamos dizer que todos estamos bem, né? Com a graça de Deus. Então, vamos falar de ser grande? O que significa ser grande? Ser grande é uma pergunta que hoje não quer calar na minha mente. E por isso eu tô aqui e quero compartilhar com vocês. O que significa ser grande? Vocês lembram, ou vocês já viveram essa experiência na vida de vocês, na infância de vocês, que, sobretudo quando nossos pais se zangavam e falavam assim, você já é grande o suficiente para tomar conta da sua vida. Ser grande, hoje é uma pergunta, é um assunto que não quer calar na minha mente. E ser grande me leva a 1990, me leva atrás. Às vezes é bom a gente voltar, visitar o passado, né? E por uma certa razão, hoje, a minha mente tá lá, naqueles momentos do passado, que são experiências e conhecimentos. Então, ser grande, voltando nos meus tempos de 1990, você já é grande o suficiente, minha filha, pode tomar conta da sua vida a partir de agora. Essa era uma das frases que eu escutava da minha família, do meu pai, da minha mãe. Ser grande para meus pais, não sei em que ele se baseava que eu já era grande o suficiente. Ser grande significa você já é adulto. Eu não sei em que realmente eles se baseavam para determinar que eu já era grande para tomar conta da minha vida. Mas eles tinham vamos dizer, dois fatores que eles usavam para determinar que os filhos já eram grandes para toca pé na bunda e busca a sua vida. Na minha experiência de vida, não importa se eu tinha 10 anos, não importa se eu tinha 12 ou 15 anos. Para eles o que era importante naquele tempo, e não só para minha família, também para os vizinhos, para muitas pessoas que eu conheci naquele entorno. Os dois fatores eram, se eu tivesse um namorado e cometesse relações sexuais com esse namorado antes do matrimônio, então, nesta situação, eu já era grande o suficiente para tomar conta da minha vida. O outro acto era que se eu ficasse grávida, que Deus livre, era um pecado da morte, ficar grávida antes de casar. Se eu ficasse grávida, então eu era grande mais que suficiente para tomar conta da minha vida. E quando esses dois fatores chegavam a acontecer, não importa se eu tinha 10 anos, 12 ou 13 anos ou 15, eu já era grande o suficiente para tomar conta da minha vida. Por que nossos parentes, ou seu parente, você que está me olhando agora mesmo, não sei se você já viveu por essa situação. Eu vivi na minha própria pele. E não é fácil viver com essa situação, porque você pensa, minha mãe e meu pai não gostavam de mim? Por que eles determinaram que eu era adulta o suficiente ou grande o suficiente para tomar conta da minha vida? Por que o simples facto de que eu já tive sexo, eu já desmerecia ou já não tinha direito a ter assessoramento, a conselhos de pai e mãe? Sim, isso aconteceu comigo. Eu fui grande o suficiente antes do tempo para tomar conta da minha vida, de acordo com os meus parentes. Eu só tinha 12 anos quando eu tive que tomar conta da minha vida, quando eu já era adulta o suficiente para tomar conta da minha vida, porque meus pais determinaram que eu tinha que tomar conta da minha vida.
E uma das coisas que eu mais senti falta ardentemente dentro de mim foi não ter um irmão, não ter uma irmã com quem conversar e falar: eu tô querendo fazer isso assim, assim, tô querendo fazer aquele curso, ou fiquei grávida, por exemplo, coisa que nunca me aconteceu, muitas vezes, só me aconteceu uma vez. Então sentar com essa irmã ou irmão e esse irmão te dar um conselho e te falar: faz assim, assim. Por que você não faz um curso? Por que tu não te alista lá no Senac? Vai fazer um curso de cabeleireira. Eu não tive esses assessoramentos por parte de pai e mãe. Eu não tive aquele apoio quando alguém queria me bater lá no colégio. Eu não tinha aquele apoio de família, de irmão. E tudo porque eu já era grande o suficiente para tomar conta da minha vida. Senhoras e senhores, não importa que idade nós somos, não importa se temos 20, 30 ou 50 anos, quem não necessita de um apoio, de um conselho? E por que nossos pais ainda seguem acreditando nesse tipo de... Não tenho nem palavras, não é religião, não é uma crença, não é uma educação. Porque você determina que seu filho já é adulto o suficiente simplesmente pelo fato que já ficou grávida, pelo fato de já ter ficado grávida, eu já não mereço apoio, eu já não mereço o carinho de mãe, eu já não mereço o apoio de um irmão, um abraço. Por que eu tive que ser discriminada por ter tido sexo por primeira vez? E a pergunta é: vocês sabem por que eu decidi ter sexo por primeira vez? O apoio já não vinha desde lá de longe. O apoio já não vinha a partir do momento que eles decidiram que eu já não era bem-vinda em casa, mesmo antes de eu cometer um desses atos, ficar grávida ou ter relações sexuais. Eu já fui educada dentro desse regime. Você não será bem-vinda em casa se você fazer isso. Senhoras e senhores, com essa mensagem eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu hoje pratico na minha vida. A comunicação. O que é ser grande? Ser grande é adquirir conhecimento, não é? Então, como vamos adquirir conhecimento se não temos os nossos pais, se não temos os nossos parentes nos dando um apoio? Fácil é ser grande, ter um corpo, porque ele se determinava que o fato de ter um corpo fisicamente adulto, já era adulto. Mas eu só tinha 12 anos, alguém só teria 15 anos, só é um corpo. E o fato de você ver essa imagem na sua frente já é adulto o suficiente? Não. Adquirir conhecimento, fácil é ter um corpo, difícil é adquirir conhecimento. Também fácil, pedindo desculpa pela minha maneira de falar, fácil é ter relações com alguém, fácil é abrir as pernas para ter relações e trazer uma vida ao mundo, que foi o que me aconteceu. O difícil é abrir a mente para o conhecimento. E quantos de nós temos essa mente aberta para conversar com nossos filhos, independentemente da idade deles, 20, 30, sentar com eles e conversar: meu filho, pensa 2 vezes, calma um pouco, ou vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, para você estar preparado para o futuro. Porque que no meu tempo, meus parentes decidiram se basear que pelo simples fato de eu ter tido relações sexuais, eu já era adulto o suficiente. Senhoras e senhores, nunca somos adultos o suficiente para receber um conselho de um parente. Assim que vamos nos comunicar mais, vamos sentar com nossos filhos e participar da ansiedade, do medo deles, porque nunca somos grandes o suficiente para aprender. Obrigado e a gente se vê pronto.